paz do Senhor Jesus. Hoje o Senhor colocou no coração é de comentar, tratar, quem sabe, dois temas bem atuais. O primeiro são os escândalos que têm acontecido e tem servido de pedra de tropeço para muita gente. E o segundo que eu quero tratar hoje é sobre as dificuldades. Tem sido ventilado nas redes sociais um ataque ferrenho à nossa fé nesses dois pontos. Um até concordo que vai de encontro a um número de pessoas, que tem atacado alguns líderes de denominações, de igrejas, que tem uma conduta que não condiz com a palavra. E quando vem as críticas, e elas têm vindo cada vez mais frequentes, eu não discordo das críticas, pelo contrário, até acho que muitas delas têm respaldo para isso. Mas eu quero conversar com você hoje sobre que essas coisas, elas nunca fugiram ao controle de Deus. Deus, ele sempre teve o controle de todas as coisas e hoje não é diferente. Embora tenham a cada dia surgido mais situações que até mesmo denigram a imagem da Igreja de Cristo, eu quero falar com certeza e com convicção, embasado na palavra do Senhor, que essas coisas não fogem ao controle de Deus. E eu vou estar tentando ao longo desse vídeo aqui botar algumas passagens bíblicas aí para você poder estar lendo. É bom que você tire um pouquinho o foco dessa cara redonda que está na frente de vocês. Mas falando nesse sentido, de que Deus não foi pego de surpresa pelos escândalos. E outro ponto que tem sido muito falado nos nossos dias é sobre por que Deus não intervém. Se nós somos crentes, por que não orarmos a Deus e pedimos que Ele viesse intervir, repreendendo o coronavírus? E o pessoal tem batido bastante na gente, e nós que cremos em Deus, nesse ponto. E a palavra de Deus, que é a nossa base de fé, ela também nos deixou preparados para isso. E é dentro dessas duas vertentes, com poucas palavras, tentando ser o mais simples possível, não querendo gerar nenhuma contenda, nenhum debate, que eu quero falar nesse ponto. O primeiro ponto, vamos usar texto bíblico para isso, sobre os escândalos. Vamos ler a Bíblia? Eu estava no outro texto aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Você que quiser ler comigo, Lucas 17, versículo 1 e o 2, 17, Lucas 17, 1 e 2. 17, 1 diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Palavras do Senhor Jesus, direcionadas aos discípulos dele, aqueles que estariam dando sequência, continuidade à obra que ele veio instaurar aqui na terra, a pregação do reino de Deus. E dentro desse capítulo ele inicia, as palavras de Lucas iniciam falando do Senhor Jesus tratando sobre os escândalos. E para podermos facilitar o nosso entendimento, o que seria o escândalo nos termos originais aqui? Escândalo seria algo que fizesse alguém errar. Para ficar mais fácil ainda, na nossa caminhada, algum obstáculo, como quem sabe uma pedra, que nos fizesse tropeçar e cair. Escândalo é isso. Então a orientação que Jesus está dando aqui é que para que eles tomassem cuidado
para não serem essa pedra de tropeço no caminho daqueles que quisessem seguir a Jesus, servir a Deus, com as suas atitudes, com seus feitos, com seus ensinos, com suas palavras, que nada que viesse da parte deles viesse dar ocasião para que eles viessem trazer algum prejuízo ao reino de Deus. Isso é o escândalo. Então, aqui o Senhor Jesus está tratando dos seus discípulos, alertando eles sobre esse perigo, e nós vamos ver em outros textos essa mesma verdade. Mas aqui o próprio Senhor Jesus diz: é impossível que não venham escândalos. Ele prepara os discípulos para que não viesse deles esses escândalos, mas também os prepara dando-lhes o entendimento e que esses escândalos viriam. Essas pessoas em nosso meio que serviriam como pedra de tropeço para muitas pessoas. É o que está acontecendo hoje. Essa verdade ela é atemporal e chegou até nós. E da mesma maneira que hoje você que está me ouvindo olha para alguns grandes líderes religiosos, algumas pessoas que são referência até mesmo dentro do cristianismo e que dão mau testemunho, que dão ensinamentos errados. Eu tenho para te dizer o seguinte: o Senhor Jesus sabia que essas pessoas surgiriam. Ela nos deixou preparados para isso, para que a nossa fé não viesse esmorecer diante dessas situações, e nos deixou preparados para que esses escândalos não viessem de nós. Uma coisa que eu posso dizer é que essas pessoas, elas não passarão impunes diante de Deus. O texto aqui é bem forte quando ele vai ilustrar o preço que essas pessoas pagarão, se comparando com o sofrimento de alguém que teve, quem sabe, as suas pernas amarradas a uma pedra e foi lançado vivo ao mar. É um sentimento que eu confesso que eu não gosto muito de água, de me imaginar se afogando sem poder sair amarrado. Diz a Escritura que aquele que traz escândalo era melhor passar por essa situação duro e pesado. Resumindo, Deus sabia que esses escândalos viriam, mas essas pessoas pagarão. E eu te oriento aqui, à luz da palavra, não permita que essas pessoas, essas situações te atrapalhem no seu relacionamento com Deus. O Senhor Jesus, ele permanece santo, ele permanece zeloso dos seus princípios, ele permanece zeloso pela sua palavra, tendo cuidado dos seus, zelando sempre pelos princípios que ele estabeleceu. Isso não mudou e nunca mudará. O relacionamento que ele quer ter com o ser humano, de santidade, de pureza, isso não mudou. E as atitudes dos seres humanos não podem te atrapalhar a entender isso. Entenda essa verdade. Segunda verdade, as nossas adversidades dos nossos dias, como temos sido atacados por continuar pregando um Jesus Cristo que opera, que cura em dias de pandemia. Mas eu quero te reiterar que nós não servimos a Deus pelas condições favoráveis que Ele nos dá. Nós servimos a Deus por o que Ele fez por nós. Alguém que nos amou ao ponto de entregar o seu Filho em nosso favor. Alguém que nos ama e tem zelado por nós. A nossa fé em Deus não está apenas naquilo que Ele pode fazer por nós, mas está em tudo que Ele é e tudo que Ele já fez. Por isso nós não esmorecemos da nossa fé em meio às circunstâncias. E Ele nos deixou avisado. A Bíblia nos mostra que nas palavras dele, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos deixou preparados. Ele nunca nas suas palavras nos disse o contrário, que seria fácil. Mas pelo contrário, Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E nós temos visto isso. Quanto mais adversidade nos sobrevém, mais fácil fica
conseguimos enxergar o cuidado de Deus para conosco. É nos momentos de dificuldade que fica mais fácil a nossa visão do cuidado de Deus para conosco. Quando as coisas estão boas, estão muito fáceis, nós acabamos ficando no comodismo e muitas vezes não conseguimos enxergar o cuidado de Deus. Mas quando passamos pelo vale da sombra da morte, nós vemos que existe alguém que tem que cuidar de nós. Eu gosto muito de uma ilustração que fala sobre uma situação em que uma pessoa caminhava pela areia no meio da situação adversa, das dificuldades, das lutas, e olhava para a areia e via aquelas marcas dos pés, do que julgava ser seus pés, e argumentava com Deus, porque Deus havia o desamparado, havia o deixado só naquela situação. E o Senhor Jesus surge e conversa com ele e fala: filho, eu não te desamparei. Olha de novo, olha com mais cuidado. E ele conseguiu enxergar que era Jesus que o carregava no colo. E as pisadas, as marcas na areia, que ele conseguia enxergar não eram os pés dele, mas eram os pés daquele que o havia carregado até ali, levado até aquela situação. E ele só tinha conseguido chegar até ali porque Jesus, Deus, havia cuidado dele. E é isso que eu quero falar com você. As lutas, elas sobrevêm, e muitas vezes, quem sabe até mesmo em todas as vezes, elas servem e surgem para nos moldar e nos aperfeiçoar a vontade de Deus e para nos revelar o cuidado de Deus para conosco. Fica essa palavra breve sobre escândalos e sobre o cuidado de Deus em meio a dias difíceis. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz.